Oi, pessoal. Vamos continuar falando sobre demografia e população. E hoje a gente vai tratar um tema bem interessante, que é chamado as migrações. Lembrando a vocês que as migrações é um movimento, né, muito antigo, tá? Vem da era pré-histórica, quando nossos antepassados precisavam migrar de regiões, entre regiões, para a busca de melhores condições de sobrevivência. Naquela época não era condições de vida, e sim de sobrevivência. E hoje a gente vê um cenário numa característica generalizada semelhante, porque nós temos migrações forçadas, tá? E necessitando que certos grupos gigantescos de população saiam de sua região de origem em busca de destinos mais propícios à sua sobrevivência, tá? Para a manutenção da sua vida. Isso porque a gente tem regiões no planeta que vivem conflitos militares gigantescos, outras que passam por desastres naturais, outras que têm crises socioeconômicas gigantescas. Tudo isso forçando a população dessas regiões a buscarem locais onde a vida possa se tornar mais fácil e seja mantida, tá ok? Migrar significa o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. Esse processo acontece por diversos fatores, que podem ser sociais, econômicos, culturais, políticos, ambientais, tá? Eu poderia citar vários tipos de migração, desde dos africanos que deixam aquela região pobre e miserável do continente em busca de oportunidades pela Europa, né? A gente tem venezuelanos aqui saindo em busca de condições melhores no Brasil e em alguns outros países da América do Sul. São características que nós vamos ver em regiões onde existe problemas, né? Sejam eles socioeconômicos, políticos ou ambientais, tá bom? Desde sempre, os fluxos migratórios ocorrem na história da humanidade por meio do movimento de indivíduos dentro ou fora do país de origem. E esses movimentos trazem diversas consequências para o espaço geográfico. Eles vão modificando, vão configurando, vão remodelando aquela paisagem humana dessas regiões. Atualmente, a globalização tem aumentado o número de migrações que ocorrem no mundo inteiro. A globalização é um processo que interfere, e vocês vão vendo ao longo desse ano com a gente, que ele interfere em várias áreas e a demografia é extremamente impactada por esse processo de globalização. Note que as migrações humanas foram necessárias para garantir a sobrevivência da espécie, sendo que algumas delas foram forçadas, levando os povos a se deslocarem, por exemplo, no momento de guerras ou de desastres naturais. E quando ele diz assim, sobrevivência da espécie, é porque nossos antepassados precisavam migrar para encontrar regiões favoráveis à manutenção da vida. E isso foi evoluindo a nossa espécie, né? Foi evoluindo as espécies até chegar ao que nós temos hoje, tá bom? Principais tipos de migrações. Existem diversos tipos, tá bom? A migração interna, que é o deslocamento dentro do território nacional, quando eu saio de Recife para São Paulo, quando eu saio de Petrolina para Recife, é uma migração interna, é uma migração nacional. A externa, que é o deslocamento para fora do território nacional, quando eu deixo a Venezuela para o Brasil, por exemplo. A migração sazonal, que é o deslocamento em períodos, né, por determinado espaço de tempo. Se eu saio de uma região que está passando por uma seca, né, no Nordeste brasileiro, e vou trabalhar na lavoura do Centro-Oeste, e quando o Nordeste volta a chover, eu retorno para essa região para trabalhar na lavoura, ok? Migração permanente, quando o indivíduo resolve ficar no lugar onde ele migrou. E a gente tem exemplos disso, de brasileiros saindo para o Japão e permanecendo no Japão, para a China, para os Estados Unidos, para o Canadá, por essas regiões apresentarem melhores condições de vida, né? Melhor qualidade de vida, certo? A migração espontânea, que é o deslocamento que ocorre por vontade própria. Eu quero estudar no Canadá, então eu saio do Brasil e vou migrar para o Canadá para estudar, para começar a trabalhar, e é por vontade própria. A migração forçada, quando grupos de pessoas são obrigados a se deslocarem
E aí eu tenho um exemplo recente da Síria, né? A região passa por uma guerra civil, um confronto bastante violento entre tropas do governo e paramilitares. E aí as pessoas são obrigadas a sair daquela região e vão pela Europa em busca de outra região. Migração regional, classificada entre migração interregional, migrar para um outro estado, ou intrarregional, migrar dentro do próprio estado. E aí vejam só, eu posso sair como eu falei anteriormente, né, Petrolina para Recife, ou eu posso sair de Recife para São Paulo, que é uma outra cidade que fica em um outro estado, tá ok? Por que as pessoas migram? As principais causas da migração estão relacionadas a fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais. Os econômicos em busca de oportunidades de trabalho, né, gente? Os sociais, por melhores condições de vida, por mais infraestrutura, por uma qualidade de vida melhor. Fatores culturais, como uma busca de uma identificação cultural, né, quando você se identifica com determinada cultura e aí você vai migrar em busca dela. Fatores ambientais, são locais que não vão apresentar problemas ambientais bem intensos, tá certo? A gente tem ao longo do planeta vários tipos de problemas ambientais, desde poluição, a áreas com secas constantes ou enchentes constantes também, tá? E aí a gente tem uma diferenciação importante, que é uma casquinha de banana nos vestibulares pelo Brasil afora. Nós temos a migração, que é o fenômeno, mas a gente tem migrante, emigrante e imigrante. Quais são as diferenças? As pessoas que saem do seu lugar de origem são chamadas de migrantes. Então, quem migra é migrante, tá? Saiu da sua área de origem, ele é migrante. E dentro desse conceito, existem outros dois que irão depender da direção que esse deslocamento acontece. Então, se eu vou migrar, eu sou migrante, ok? Eu estou saindo do meu local de origem. E os emigrantes, com E, são aqueles que saem de sua localidade de origem e se deslocam para outro local. Já os imigrantes, com I, são aqueles que entram em território diferente do seu de origem. Então, vamos lá. Se eu saio da minha localidade e me desloco para outro local, eu estou emigrando. Mas, se eu chego neste local, eu estou imigrando, tá bom? Existe essa diferença. Migração brasileira. Os movimentos migratórios no Brasil se caracterizaram por ser o deslocamento de cidadãos brasileiros dentro do território nacional. E esse fenômeno ele ocorre no país desde a fundação do que a gente conhece como Brasil mesmo, como a fundação do Brasil. Ele se formou com a imigração de colonos portugueses, né, com a imigração forçada dos africanos que vinham escravizados para trabalhar no Brasil, para Portugal, lembram disso, né? E toda essa junção chegou até o povo brasileiro, porque aqui a gente já tinha os indígenas, né, os nativos daquela época. Temos vários exemplos de imigração interna por conta dos modelos econômicos implantados no país. Por isso, quando um ciclo econômico se esgotava numa região, seus habitantes tinham que migrar para continuar a viver. Ou seja, naquela época a gente não tinha outro tipo de atividade econômica que não a agropecuária, a lavoura. Então, quando um ciclo da cana-de-açúcar entrava em declínio, começava-se o outro ciclo, né, da exploração do ouro, e depois a gente vai ter exploração de borracha, de café, enfim, de cacau. São ciclos econômicos e as pessoas migravam em busca dessas oportunidades, tá bom? E o processo migratório no Brasil, no período colonial, tem como destaque o primeiro movimento migratório da época, né, já na descoberta do ouro em Minas Gerais, isso lá por volta dos séculos XVIII. No século XIX, a gente vai ter a vinda da família real para o Brasil, em 1808, e a abertura dos portos, tá, em 1810, verificamos a chegada de vários europeus, e aí vão ser franceses, poloneses, suíços, ingleses, que vieram se estabelecer aqui. Boa parte deles vão se concentrar na região sul, tá bom? Também neste século, com o crescimento do cultivo do café e proibição de importar pessoas escravizadas, e aí foi estimulando a migração italiana e alemã também, tá? Na primeira metade do século XX, com o início da industrialização do Brasil, observamos o começo do êxodo rural para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso porque a gente vai ter uma industrialização forte, tanto em São Paulo quanto no Rio,
e as pessoas vão deixar as áreas rurais, tá? Dos outros estados, em busca dessa oportunidade de trabalho fixo e remunerado na indústria, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Para a gente fazer uma comparação, o Brasil era predominantemente rural na década de 40. 30 anos mais tarde, já era a sua maioria urbana. Então, o processo de urbanização brasileiro vai estar atrelado a esse processo de migração também. E ele vai durar cerca de 30 a 40 anos para se efetivar. Exemplo de movimento migratório no Brasil, a construção de Brasília na década de 50 e 60, o estabelecimento da Zona Franca de Manaus, tá? Nos anos 60, e a descoberta do ouro em Serra Pelada, que fica no Pará, na década de 70. A gente vai ter movimentos migratórios gigantescos com esses três processos que nós vimos, tá bom? Atualmente, o processo migratório brasileiro continua acontecendo no século XXI, mas com importantes mudanças a respeito dos anos anteriores. Grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro já não atraem tanto aos migrantes. Agora se verifica a busca por cidades de médio porte, como Campinas e Ribeirão Preto, também em São Paulo. Isso porque São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital, já está cheio, já está inflado de imigrantes. Então não tem tantas oportunidades assim. E aí vão se buscando regiões que ficam ali na circunvizinhança, tá bom? Igualmente existe uma nova fronteira agrícola, formada por uma faixa que se estende do Mato Grosso, passando por Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí, até o Pará. Nesta área estão os grandes produtos de exportação do Brasil. E aí a gente tem soja, carne, além de minérios. Vale aqui destacar uma coisa interessante para vocês. Nessa informação a gente já tem nas entrelinhas que o Brasil tem um atraso em seu desenvolvimento econômico. Ele ainda é um país agroexportador. E a gente sabe que uma das características do desenvolvimento, né, dos países centrais desenvolvidos é justamente a exportação, a produção e a exportação de tecnologia. O Brasil não, ele está na contramão. Ele exporta soja, carne e minérios, mas ele não consegue uma produção tecnológica efetiva, de qualidade, que possa promover um processo de desenvolvimento socioeconômico. Isso porque no Brasil não se investe em pesquisas, não se investe em ciência e não se investe em indústria. E isso não é uma característica desse atual governo, não. Ao longo de muitos anos, a gestão política no Brasil não se importa com pesquisa científica, não se importa com produção tecnológica. Se fala muito em desenvolver o país em momentos de campanha eleitoral, mas no final das contas, a gente não vê um processo, nem uma vontade política por parte do governo federal, né, para que se ponha uma produção tecnológica decente, tá, que viabilize a industrialização brasileira, que viabilize o crescimento econômico do Brasil e a consequente distribuição dessa renda gerada pelo crescimento econômico. O Brasil tem esse problema, por isso que até hoje nós somos um país emergente, em desenvolvimento, com uma desigualdade socioeconômica gigantesca, que faz com que as pessoas migrem dentro do país, né, dentro do próprio país, em busca de oportunidades, em busca de sobrevivência. Isso é uma característica que a gente está vendo bem evidente agora. Estamos passando por um problema sanitário global, mas o Brasil é um dos países que se destacam como péssimo em gestão de pandemia, em gestão desse problema de saúde. Até porque aqui no país a gente tem uma indústria dependente do cenário internacional, um governo incompetente e inoperante. E consequência disso é desigualdade, é desemprego, é aumento da pobreza e da miséria. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? E também vai se observar uma mudança no perfil do migrante brasileiro. No passado, as pessoas de baixa renda eram a grande maioria que se deslocavam. Hoje, com acesso à informação, aqueles que têm mais escolaridade são os que estão se movimentando mais dentro do território nacional. Isso porque as pessoas que têm uma informação, um conhecimento melhor, eles vão buscando melhores oportunidades de trabalho. Aqui tem uma imagem interessante para lembrar vocês que desde a época do surgimento da colonização brasileira, a gente vai ter sempre desigualdade socioeconômica, diferença entre as classes sociais é uma característica muito ruim do Brasil. Era isso que a gente tinha para ver de migrações. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre teorias demográficas. Até lá, pessoal!